Olá, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Perdão a interferência que deu, desculpem. Estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Sim, sim. Acontece, Camila, e coisas do EAD. A gente até acostuma com essas coisas depois de um ano já no online. Mais uma vez, boa noite, né? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar mais, vamos dar início a mais um evento do Desembolando. Deve ter aparecido para vocês aí agora uma mensagem avisando que vai gravar, só lembrando que nós gravamos todos os eventos, porque depois a gravação é disponibilizada no canal do YouTube do Projeto Acolher, ok? Hoje, nosso evento é a luta antimanicomial na perspectiva interseccional de gênero, raça e classe. E eu vi aí no chat que já tem gente animada, eu vi que já tem gente elogiando o tema do evento. E eu acredito que no final vocês não vão estar elogiando somente o tema, mas também a palestrante, porque a Giannice é uma pessoa incrível, uma convidada muito especial. Ela já, ela já foi preceptora de estágio de alguns dos integrantes do Desembolando e ela também já esteve com a gente em eventos aqui do semestre passado. Então, Giannice ela é psicóloga clínica pela abordagem sociohistórica, acompanhante terapêutica, preceptora de estágios, integrante da Comissão de Orientação Mulheres e Questões de Gêneros do CRP de Minas Gerais e da AMPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores. Giannice, seja bem-vinda mais uma vez. E esse espaço é nosso. Então, podem deixando suas dúvidas e no final nós vamos tirando também, ok? Essas dúvidas aí com a Giannice. Seja bem-vinda, Giannice. Seu áudio... Obrigada, gente. Eu já quero começar compartilhando, sabe? A tela, pode ser? Primeiramente, falar que eu tô nervosa. Eu nunca vi uma sala tão cheia. Estou aqui emocionada e, ao mesmo tempo, tá dando muito eco minha voz? Tá Não, para mim ótimo. não, tá Tá ótimo. Não? tranquilo, Ah, tá. Giannice. Então tá ótimo, então. E com medo um pouco, né, da responsabilidade do tema. E o que eu vou trazer sobre esse tema, talvez vocês não vão acessar na faculdade. Então, por isso que eu resolvi trazer essa discussão numa perspectiva interseccional e com outro olhar, porque talvez vocês não acessem esse conteúdo nos estudos disciplinares mesmo. Espero que vocês gostem. Eu preparei com muito carinho, é um tema que eu estudo há algum tempo, pesquiso, e bom proveito para nós, né? Vamos lá, então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tô nervosa, gente. Tamo junto. Vamos É um lá. prazer para a gente também tê-la conosco. A minha tela apareceu? Sim, Cresceu e Apareceu. tá linda, viu? Ai, que bom que vocês gostaram. Deixa eu pôr na apresentação aqui. Ah, deu a apresentação bonitinha? A tela toda? sim. Sim, tá tranquilo, Inteira e Giannice. maravilhosa. E linda. Então tá bom. Vamos lá, né, gente? Eu pedi o Felipe, o Vinícius, para fazer uma enquete, né? Quando falo em luta antimanicomial, o que vem à mente de vocês? Né? Aí algumas pessoas responderam lá. Eu vou falar aqui o que que apareceu, né? Luta pela garantia da dignidade humana, redução da institucionalização de pacientes com problemas mentais, luta para abolir as práticas de manicômio, condições mais humanas em relação às pessoas que passam por sofrimento no contexto psi, holocausto de Barbacena, não aos manicômios, buscar melhores tratamentos para pessoas com transtorno mental, contra o retrocesso na saúde mental, não aos manicômios, não aos eletrochoques, etc.
Gente, eu não vou falar sobre nada disso, porque eu acredito que isso vocês vão acessar no curso, e a luta antimanicomial, ela vai além dessa perspectiva do manicômio, do transtorno mental, da loucura. Ela tem outras nuances, né? Eu costumo dizer que a sociedade, ela é manicomial. O nosso pensamento é manicomial, né? Então, é muito comum qualquer pessoa ou qualquer corpo desviante ser colocado trancafiado, excluído da sociedade, privado de conviver em sociedade. Então, pensar em uma luta antimanicomial é acolher todas as existências, todas as diversidades, todas as identidades, né? Ciampa vai falar que no livro dele, né? Que somos vários, somos várias, né? Somos várias aí, e em alguns momentos da vida atuando diante de algum papel, em outros diante de outros. E essa diversidade, essa diferença, ela tem sido utilizada muitas vezes para controlar os nossos corpos, né? Então, gente, vamos lá. Para além dessas questões que vocês falaram, né, que é luta antimanicomial, mais o que atravessa esse campo, né? É isso que eu vou trazer para vocês agora, né? Falar de luta antimanicomial é pensar também em racismo, sexismo, gênero, patriarcado, feminismo, álcool e outras drogas, redução de danos, antiproibicionismo, né? Eu penso que a luta antimanicomial, né, é desconstruir essa ideia de que se deve tratar e cuidar por via de privação de liberdade. Então, nós mulheres, principalmente nós mulheres, quando temos o nosso corpo, ou vivemos uma expressão do nosso corpo livre do que é imposto, né? A gente é taxada aí de louca, né? E eu trouxe uma musiquinha, né? Para a gente começar a refletir, porque hoje eu vou falar como que nós mulheres somos colocadas nesse lugar, e tem todo um contexto histórico, né? Triste Loucomar, né? A mulher constantemente é colocada no lugar de louca. Qual mulher que está aqui hoje que nunca foi chamada de louca? Sim. Fala aí, comenta aí no chat, ou fala, olha, nunca me chamaram de louca. Que eu, gente, eu sou chamada de louca constantemente, ou de modo pejorativo, ou de modo qualitativo, sei lá, como um elogio, mas constantemente nós mulheres somos colocadas nesse lugar para termos a nossa liberdade privada, o nosso corpo controlado, e é um pouco desse contexto aí que venho trazer para vocês. Aí eu trouxe uma música, um clipe, tá dando para ver? Vocês estão ouvindo? Peraí, deixa eu dar pausa. Tá dando para ouvir? Sim. Sim. Ah, é porque eu não tô abrindo o chat. Vocês querem que eu amplie tudo ou pode deixar só assim? Acho que pode. Pode deixar assim. Gianice, Oi. o áudio não tá saindo. Quando você compartilhou, você habilitou a opção de compartilhar o áudio? Não, deixa eu fazer então de novo. Peraí. Na verdade, o áudio está até saindo, mas está saindo picado. Peraí, eu vou marcar aqui. Qualquer coisa, Os manda o dois. link da música e aí o pessoal assiste a parte aqui enquanto termina.
Quem não sente Agora foi. aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou. Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Ah, então tá. É porque eu não tô vendo, ninguém não tô vendo. A receita cultural do marido da família cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sente dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Eu não me vejo na palavra efêmera, alvo de caça conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatine, minha casa não me define, vai viver só. Eu sou meu próprio lar. Ela desatine, minha casa não me define,
Gente, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, que eu sumi aqui, eu não estou me vendo. Só um minutinho. Aí, agora eu voltei. Então, gente, eu sempre gosto de passar essa música porque ela é uma reflexão muito profunda do contexto social que nós mulheres estamos inseridas. Tudo que a gente vive aqui no Ocidente, que a gente estuda, que a gente discute, que a gente lê, em sua maioria foi criado e pensado por homens. Homens brancos, héteros. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Os diagnósticos, os transtornos, quem que nomeou, quem que fez a semiologia, quem que pensou a biologia do nosso corpo, né? Nós mulheres somos impedidas aí de acessar o estudo durante muito tempo. Então, tudo que a gente tem construído foi construído por homens numa lógica de que eles estão numa posição de poder e sabem sobre os nossos corpos, né? Então, o movimento agora é da gente começar a questionar tudo que foi inventado a nosso respeito, porque não foram mulheres que pensaram. Agora, a gente está no movimento das mulheres começarem a pensar, né? Depois de um movimento de muitas lutas aí. Então, gente, eu vou fazer uma introdução. O slide não está indo. Eu vou falar para vocês como que surge, né, esse conceito aí da mulher louca. A invenção da mulher louca, né? Gente, eu vou ler porque eu não vou conseguir parafrasear com minhas falas, tá? Então, eu preferi trazer os recortes para a gente ler e depois a gente ir discutindo. Os critérios para a definição da loucura feminina encontrava-se a manifestação de um desejo de independência e autonomia, o trabalho fora de casa, a vivacidade intelectual. Frequentemente eram familiares que recorriam à internação daquela que ousava desobedecer às ordens dos pais, maridos ou irmãos. Essa definição, essa hipótese diagnóstica, esses sinais e sintomas aí, ele surgiu, né? Ele foi construído aí no final do século XIX, início do século XX. Então, gente, essas mulheres que eu estou trazendo aqui, que eram enviadas, obrigadas a irem para os manicômios, são mulheres brancas, porque nesse período o processo de escravização estava rolando. Ou seja, as mulheres negras, né, que foram escravizadas, nem tinham título de mulher. Então, elas não entram por aqui. Elas entram em um outro processo, né, que eu vou falar com vocês. Então, se a mulher apresentava essas características, né, as pessoas já pensavam, essa mulher tá louca. Se ela demonstrasse desejo de estudar, desejo de não casar, tudo que os homens fazem, né, ela era vista como louca. O desejo erótico desassociado da reprodução, né? A mulher não pode sentir só prazer, né? O sexo para a mulher tem que vir com a reprodução. É uma discussão que a gente precisa avançar em muito, direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Muitas mulheres aí, né, morreram sem gozar, vão morrer sem gozar, vão morrer sem conhecer o corpo. Isso tem um contexto histórico. E nós, mulheres, gente, a gente precisa fazer uma aliança real uma com as outras, praticar a sororidade para romper todas essas opressões que atravessam o nosso corpo, porque eu estou trazendo um contexto histórico que vai se atualizando a cada dia com novas tecnologias, novas formas, né? Então, o gosto pelo estudo, a indiferença em relação aos filhos, eram alguns atributos descritos pelos peritos como definidores da louca criminosa.
Então, a ciência produziu muitas coisas, né? E quem estava na ciência nessa época eram os homens, né? Então, o mito aí do louco orgânico, né? Gente, eu fui desconstruir isso recentemente, porque até então eu acreditava que as mulheres tinham uma loucura orgânica. Muito tempo falaram isso com a gente, que é da natureza da mulher essa loucura, né? Tem produção científica sobre isso, e isso é uma mentira, é uma falácia. Muitas manifestações no nosso corpo é para ir contra, inclusive, essas opressões que a gente sofre, sabe? A clitoridectomia, a mutilação do clítoris, né, foi preconizada em toda a Europa para remediar a excessiva lubrificação feminina. E foram milhões, né, de mutilação do clítoris, e isso continua rolando. Quem quiser saber mais sobre isso, assista o documentário do Netflix, A Maçã de Eva, vai falar da mutilação genital feminina. E isso continua acontecendo, gente, em pleno 2021. Então, a nossa luta aí, ela é extensa. O início e o fim do período menstrual seriam frequentemente considerados como momentos extremamente propícios à manifestação dos distúrbios mentais. É uma herança que a gente carrega aí até hoje, né? A gente tem alterações hormonais, obviamente, mas isso não é um fato para nos colocar no lugar de louca. Gente, eu não sei se isso consta, mas eu já vi por aí na internet que se a mulher cometer um crime durante o período menstrual, ela pode ser absolvida, né? Outro mito que lança aí sobre os nossos corpos, né? O período menstrual é um período lindo, quando a gente se conecta com a nossa ancestralidade, com o nosso corpo, entende e desconstrói uma ideia que foi criada pelos homens, que é nojento, que o sangue é sujo, que é um período ruim, né? Então, quando a gente se conecta, a gente passa por esse período, né, com mais tranquilidade se posicionando. É um período bom, porque a gente não é silenciada. A gente fala o que sente, fala o que pensa, bota para quebrar, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente não tem voz, porque tudo é controlado aí pelos homens, né? A maternidade era vista como a verdadeira essência da mulher, inscrita em sua própria natureza. Gente, esse conceito ele ainda circula, várias pessoas ainda pensam, acreditam que uma diferença anatômica pode colocar a gente na obrigatoriedade de gerar e ser mãe, né? A gente também vem no movimento aí para desconstruir isso. O fato de eu ter um útero não significa que eu tenho aptidão para ser mãe, por exemplo. Então, a gente está tentando desconstruir aí esses essencialismos, né? Tem poucos estudos, gente, em relação ao corpo e à sexualidade dos homens. Por que tem poucos estudos? Ninguém pensa em controlar o corpo do homem, ninguém pensa fazer incisões no corpo do homem. Olha o motivo disso, olha se tem cabimento. Alegava-se que as mulheres tinham pouca intelectualidade e, por ter pouca intelectualidade, elas não teriam autocontrole. Então, os nossos corpos precisavam ser investigados como uma estratégia de controlar. Agora, os homens, né, eram vistos como os fodões, os intelectuais, eles tinham o próprio controle aí dos corpos, né? E pensar, né, gente, a prostituição é uma das profissões mais antigas, né? Que corpos são esses? Então, isso vai se atualizando, sabe? E a gente precisa trazer essa discussão para a academia, né? E tinha-se essa ideia, né, que somente através da maternidade a mulher poderia curar-se dos transtornos mentais. Gente, eles pensavam a maternidade, pensa bem, como uma probabilidade de tratamento para transtorno mental. Homem fazendo omisse, né? Eu sempre falo isso. Não que essa estrutura não atravesse os homens também, né? Principalmente. Gente, deixa eu fazer um parêntese aqui, tá? Quando eu estou falando de homens, é um modelo bem específico de masculinidade.
dentro das masculinidades existentes também existe hierarquia. Então, os homens também tentam alcançar a masculinidade hegemônica. Então, quando eu falo de homens, eu estou falando de homens brancos, cis, heterossexuais, ricos, que estão no poder, que produzem ciência, né? Então, tudo que é homem que está abaixo dessa lógica também sofre opressão, ou então fica numa busca de alcançar esse lugar repetindo padrões. E uma dessas repetições é tratar a mulher como objeto, etc, etc, etc. Só um parêntese para falar de que característica aí de homem que eu estou pontuando aqui. Né? Parte do princípio de que, por natureza, na mulher, o instinto materno anulava o instinto sexual. Então, a gente tem um ditado, né? Foi até um tema de pesquisa de uma amiga, né? Nasce uma mãe, morre uma mulher. Então, é uma outra luta que a gente está fazendo aí para entender que pode ser mulher, pode ser mãe. Gente, isso é tão grave, que os comportamentos que a mulher tem, e se ela exerce uma maternidade, isso é usado contra ela, inclusive para ela perder o direito de estar com filhas e filhos. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Né? Então, e consequentemente, aquela que sentisse desejo ou prazer sexual seria inevitavelmente anormal. Gente, sem contar que as mulheres ditas desviantes, as mulheres que os donos de fazenda engravidavam, todas eram mandadas para Barbacena. Né? A loucura tem cor, manicômio tem gênero, né? Muitas mulheres, maioria pessoas negras. Então, a pessoa dava qualquer tipo, ou tinha qualquer tipo de comportamento desviante, que envergonhasse a família, essas pessoas eram despachadas aqui para Barbacena. E quando a gente vai falar de luta manicomial, antimanicomial, né? Pouquíssimo, eu na minha graduação não escutei falar das mulheres. Em momento nenhum. Então, por isso que eu quis propor esse debate, porque ele é muito importante e vai se atualizando aí constantemente, né? Intervenções cirúrgicas e também morais com base científica permitiram intervenções cerebrais, a retirada do útero, né? A retirada do útero, gente, ele mexe com uma série de coisas no nosso corpo. O útero, ele não tem só útero e o ovário, né? Não tem só a utilidade de fazer a gente gerar filhos, né? A retirada do útero, ovários e clítoris de mulheres internadas em hospitais psiquiátricos internacionais e brasileiros no início do século XX, visando a cura de transtornos mentais ou uso abusivo de álcool e outras drogas. Essas medidas eram direcionadas às mulheres em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais. E ainda aquelas com comportamentos considerados desviantes, anarquistas, prostitutas, lésbicas. Eu falo que se eu nascesse nessa época, eu ia ser internada fácil. Gente, eu até tive um gatilho aqui agora. Na verdade, eu quase passei por essa experiência. Não estava lembrando, mas eu lembrei que agora eu vou contar. Quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, minha família tentou me colocar em colégio interno. Eu fiz vários exames de cabeça, né? Por isso que eu tenho uma ligação muito grande assim, com o tema da saúde mental, porque eu também vivi isso no meu corpo. Eu questionava tudo, eu questionava minha mãe, eu questionava meu pai, eu questionava quem era Deus. E esse meu lugar de fazer muitas perguntas e desobedecer, ser um corpo desobediente, né? Um corpo que questiona mesmo, eles tentaram me silenciar. E a minha mãe muito numa tentativa de ser uma boa mãe, porque ia ser cobrado dela se eu não obedecesse.
Então, eu sofri constantes ameaças, eu apanhava, eu ficava de castigo, eu tinha rótulo de rebelde, de irresponsável, de sem juízo. Quando eu falei com minha mãe que eu queria fazer psicologia, a primeira coisa que ela falou, isso é curso para gente doida, não vai caçar fazer isso. Meu pai falava assim, olha, a gente vai te internar no Caraça para você ter disciplina e educação, e no Caraça tudo em volta é água. Não tem nem como você fugir. E eu falava assim, eu sei nadar, eu vou fugir nadando, vou pular nadando. Né? Eu tomei medicação psiquiátrica por volta dos 15 anos. Minha família tentou de tudo para me silenciar, viu, gente? Eles não conseguiram e eu estou aqui denunciando as outras formas de silenciamento que muitas vezes vêm do Estado, né? Do Estado, das políticas públicas, dos operadores aí das leis, né? Foi bom eu ter lembrado isso, porque essa situação, gente, continua se atualizando aí de diversas formas. Como eu falei no início, você deu uma crise, você deu um piti, o povo quer te internar. Homem quebra tudo, homem mata mulher, homem faz sei o quê, e ele continua tendo a sua liberdade aí, não é cerceada de forma nenhuma. Entre estas, as mulheres negras eram as principais em relatos médicos e documentos acadêmicos sobre essas cirurgias, assim como em estudos anatômicos e patológicos que reforçavam o estereótipo de mulher negra com a perversão sexual e a desordem mental. E isso continua se atualizando. Saiu um filme agora no Netflix que vai pesquisar aí os corpos negros, né? Barbacena, gente, vendia muitos corpos para as faculdades de medicina, né? O Hospital Colônia de Barbacena. Eu esqueci o nome, mas teve uma mulher que ela foi colocada como um animal numa jaula porque ela tinha uma bunda muito grande e é uma mulher negra e as pessoas ficavam observando. Então, gente, para a gente entender o processo que a gente está vivendo hoje, é importante a gente voltar no contexto histórico, né? Essa questão aí do preterimento da mulher negra, ele tem raízes muito profundas. A mulher preta é a quente, a mulher preta é a para transar, associavam isso, né? A Lélia Gonzalez vai explicar, gente, eu lembrei aqui agora também, sobre o cheiro do CC, né? A preta fedida. Vocês sabem de onde que vem essa história da preta fedida? Né? O senhorzinho, ela fala assim, ela escreve uma linguagem muito legal. Quando era lá na noite de núpcia, para transar com as brancas casadas, o pau deles não subia, né? E o remédio, acho que o primeiro Viagra que existiu era o cheiro do suor das mulheres negras. Na hora que eles sentiam o cheiro, né? Eles já ficavam com ereção e as mulheres, né? As esposas que acessavam isso, que nomearam, né? A preta fedida aí. Eu acho que vocês pesquisarem, tem um relato direitinho, acho que no meu Instagram também tem, desse trecho aí de onde que surge. Então, a sexualidade, ela atravessa o nosso corpo aí de várias formas. Aí tem a questão da bruxa, da mulher perigosa, vários estereótipos que homens criaram em relação aos nossos corpos, que a gente precisa lutar aí para desconstruir, né? E hoje, gente, como que é? Eu trouxe um contexto histórico de um controle aí dos nossos corpos. E hoje, como que é? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer comentar? Eu vou andar rápido para dar tempo de vocês perguntarem. Alguém quer chutar de como que é hoje? Pode falar, Lohane. Levantou a mão. Não? Ninguém quer comentar? Vou abrir o chat aqui para ver. Oi, desculpa, não é comentar, é porque eu fiquei muito interessada nesse comentário que você fez sobre a preta fedida e eu queria muito poder ler. Você poderia me dizer qual foi a autora que escreveu isso, por A favor? Lélia Gonzalez. Deixa eu Obrigada. ver qual texto aqui dela que ela fala sobre isso.
Ai, não tem. Deixa eu ler para vocês, gente, aproveitar. Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras mulheres, num papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí que uma delas contou uma história muito reveladora, que complementa o que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca, até não faz muito tempo. Iniciação e prática com as crioulas. É aí que entra a história que foi contada para a gente. Obrigada, Ione. Quando chegava na hora do casamento com a pura, frágil, inocente virgem branca, na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada simplesmente broxava. Já imaginaram o vexame. E onde é que estava o remédio providencial que permitia a consumação das bodas? Bastava o nubente cheirar uma roupa de crioula que tivesse sido usada para logo apresentar os documentos. E a gente ficou pensando nessa prática, tão comum nos intramuros da Casa Grande, da utilização desse santo remédio chamado catinga de crioula. Depois deslocado para o cheiro do corpo ou simplesmente CC. E fica difícil entender quando a gente é negra suja, né? Lélia Gonzalez. Eu não sei nem qual texto dela que eu li, gente. Mas depois eu posso procurar a referência e mandar para vocês. Então, gente, eu vou trazer um pouco do contexto atual, como Janice, que essa lógica... Oi? Eu queria falar um pouquinho, só para, já que ninguém falou, eu acho que hoje isso continua de uma forma disfarçada, onde as mulheres ainda têm o corpo preso, só que hoje atingiu um grau de sofisticação onde nós mesmas estamos prendendo os nossos corpos quando a gente corre atrás de um corpo perfeito para poder ser pertencente, para agradar um homem, e os soldados que vigiam essa instituição de prisão corporal são as próprias mulheres, umas com as outras, que é onde eu sempre falo. Eu tenho uma palestra também que chama Beleza, Patriarcado e Poder Econômico, que fala como não existe o interesse que a mulher seja livre e não existe forma de atingir o ideal é inatingível. Então, é uma busca, é como se fosse uma roda de ratinho, onde a gente não chega em lugar nenhum, e são as próprias mulheres que estão divididas para os homens conquistarem todo o espaço. Então, que isso é importante a gente ver como que a nossa própria luta pela beleza somos nós mesmas prendendo os nossos próprios corpos. Gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas isso tem um motivo. Por que que nós mulheres brigamos, disputamos tanto entre nós? Porque a gente não está no poder. A gente só consegue exercer poder entre nós mesmas. Por isso que eu falo, a gente precisa ter uma união, uma sororidade, porque quem está no poder e controlando ainda são os homens. Então, a gente não consegue entrar nessa disputa. Então, a gente acaba, né, muitas vezes, praticando esse poder entre nós. Também é uma estratégia do patriarcado que a gente, né, como a colega falou, briguem uma com as outras. Porque não é interessante que eles saiam do poder, né? Por isso que eu falo, a gente precisa se unir, dialogar muito, muito, muito. Deixa eu acelerar por causa do horário, né? E hoje tem as formas mais veladas, mas eu vou trazer uma forma mais escancarada. Eu não sei se a maioria aqui é da psicologia ou de qual curso que é, porque são práticas que vocês vão acessar se forem para as políticas públicas. E tem um motivo, tem um porquê. Internação em comunidade terapêutica. Só o tema da comunidade terapêutica, gente, dá uma discussão para horas e horas e horas. Será que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios? As mulheres que estão internadas nas comunidades terapêuticas
quando elas quebram alguma regra, o tipo de punição muitas vezes é ser proibido de ver os filhos e filhas, né? Aí tem uma discussão enorme sobre as comunidades terapêuticas que eu não vou entrar, mas no finalzinho eu deixei uma referência para vocês lerem, tá? Sobre as comunidades terapêuticas, tem um dossiê assim, que vale a pena vocês lerem. A esterilização compulsória, gente, a gente chegou nesse nível, né? Mulheres em situação de rua ou usuária de álcool e outras drogas, né? Por que não fala de fazer uma vasectomia nos homens? Por que é o útero da mulher que tem que ser, né, alterado, mexido, né? As trompas, no caso, né? A retirada compulsória de bebês, eu acompanhei o caso, não vai dar para contar o caso todo, mas, gente, é um caso que mexe comigo demais. Foi um boom aqui em Belo Horizonte, porque aqui em Belo Horizonte teve resolução, retirada compulsória de bebês de mulheres mães usuárias de álcool e outras drogas ou em situação de rua. Não havia uma discussão do caso, a mulher chegava lá e essas mulheres que eu estou falando, gente, 99% mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Eu posso compartilhar a cartilha que eu ajudei um caderno orientativo que eu ajudei a construir com o CRP de São Paulo, CRP de Minas, esqueci de pôr ele aqui, mas eu posso mandar o link aqui no chat daqui a pouco. A gente orienta os profissionais a como atender nesses casos, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, gente, a mulher que eu acompanhei da minha idade, eu ia para os serviços com ela, eu fazia acompanhamento terapêutico com ela, as pessoas perguntavam se ela era minha irmã, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que poderia ser eu, a mulher, ter meu bebê retirado. E eu acompanhei a audiência, tem audiência na Câmara de BH gravada, ela ainda não está com a criança, é um processo, assim, muito complexo, e que eu vi muitos profissionais da psicologia produzindo prova. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu acho que eu vou chegar nessa parte, né? Mas já vou falar um pouco. O que eu estou querendo dizer? Que a questão do uso prejudicial de álcool e outras drogas é uma questão de saúde pública, é uma questão de desigualdade social. E a lógica neoliberalista fica tentando colocar isso como um problema do indivíduo para se redimir, né? Eu coloquei aqui privatização da violência. Muitas vezes a mulher, ela desenvolve algum transtorno porque ela está sofrendo violência, ela está em situação de pobreza. Aí o que a galera faz? Vai lá e medica. Essa moça que eu acompanhei chegou no ponto de dar uma hipótese diagnóstica de psicose orgânica. A mulher, assim, nunca, longe de ter psicose orgânica. A gente não tem as camisas de força, mas a gente tem os medicamentos aí como uma camisa de força invisível, né? As mulheres ficam impregnadas, ficam dopadas, ficam lentificadas, né? Às vezes o uso da droga é trocado pelo uso da medicação. Gente, o debate sobre álcool e outras drogas também é um debate muito extenso, muito interessante, e que a gente quase não se aprofunda na faculdade. Então, muitas coisas eu fui estudar, ler, compreender por causa desse caso que eu acompanhava. Em nenhum lugar, gente, existe separar mãe de criança. Só se essa mãe desejar e a gente faz toda uma construção. E se a mãe não tem condições de cuidar da criança, a gente vai cuidar dessa mãe para ela conseguir cuidar dessa criança. Aí entra uma outra questão também, né? A noção de cuidado. O que está aí como noção de cuidado está muito ligado a uma família burguesa, a uma noção bem da branquitude. Cada cultura, cada povo vai ter uma forma de cuidar, né? Então, muitas vezes, o que é cuidado para mim não é cuidado para o outro. Eu vou trazer um exemplo para vocês da residência terapêutica que deu investigação até da polícia. Tinha um morador
em constante crise, e já tinha discutido caso na rede, já tinha discutido caso em todo lugar. E esse morador, gente, ele gostava de dormir do lado de fora da casa, no quintal, no sofá. Então, respeitando isso, a equipe construía esse lugar para ele. Uma das cuidadoras da residência terapêutica denunciou a coordenadora da residência, falando que era uma negligência. Só para vocês terem uma ideia. Então, nem sempre por isso que a gente tem que escutar a história, entender o contexto para poder intervir. A gente não pode usar daquilo que a gente acredita como certo para impor para o outro. E nos casos de retirada compulsória, esterilização, medicalização, privatização, né, e da violência, colocar tudo isso aí como responsabilidade do indivíduo e não como uma responsabilidade coletiva, né, é um erro que a gente tem cometido e muitos profissionais da psicologia que estão na ponta. Eu li foi vários relatórios, gente, criança que foi acolhida porque estava de cueca no quintal, mulheres indígenas e ciganas que tiveram os bebês retirados porque a casa tinha fogão de lenha e chão batido. Gente, é muitas atrocidades que acontecem e a gente precisa reformular urgente, né, os conteúdos que a gente acessa, os conteúdos teóricos. Será que o que a gente está estudando na faculdade está abarcando a realidade da prática que a gente vai acessar? Ou a gente vai usar do nosso lugar de poder, né? Os diagnósticos, gente, eu sou psicóloga clínica, o tanto de diagnóstico de depressão, ansiedade, pânico, borderline que chega, e é só mulher que tem esses diagnósticos. Só mulher. Eu sempre questiono como foi feito, não estou desconsiderando a patopsicologia, né, no caso, que é o termo que a sócio-histórico usa, né? A patopsicologia. Não estou desconsiderando, mas quem que constrói esses manuais de diagnóstico? Né? Será que, como que leva em consideração a diversidade cultural? Então, muitas vezes eu vejo esses diagnósticos como uma forma de controle, e eu vejo que as mulheres estão enlouquecendo porque tentam seguir uma regra aí para alcançar um padrão do que é ser mulher, seja padrão de beleza, seja padrão de mãe, seja padrão de esposa, tem a sua liberdade aí cerceada, a gente não pode fazer nada, né? As diversas violências que nos atravessam, então isso provoca adoecimento, né? As mulheres têm que cuidar. Gente, a gente se emancipou, mas a gente continua fazendo trabalho doméstico. Homem não vai lavar vasilha, homem não vai limpar a casa. Tá a gente trabalhando fora, tá a gente cuidando de menino, tá a gente cuidando de casa. Lógico que isso vai trazer sofrimento psíquico. A gente não tem tempo para ser quem a gente é. Então, eu sempre faço um questionamento, uma leitura, uma construção, quando essas mulheres... Gente, chegam meninas para mim de 18 anos tomando diazepam e sertralina. É inadmissível aceitar uma coisa dessa. Chega com essas medicações porque teve uma crise de choro, porque terminou o relacionamento. Aí vai no clínico geral, muitas vezes não é o psiquiatra que receita, vai no clínico geral, ou às vezes o psiquiatra, aí passa esse tipo de medicação numa conversa de 15 minutos. Sabe? Então, eu construo, né, a autonomia dessas pessoas em relação à medicação, porque isso também é um controle do corpo. Isso também é uma forma sofisticada aí do manicômio, né? Então, eu falei mais do contexto clínico, e Angela Davis vai falar que muitas mulheres, né, negras, elas fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas para dar conta dos baques da pobreza. Gente, vocês têm noção do que é passar uma noite na rua, dormir na rua? Acho que uma pessoa em sã consciência enlouqueceria, né? Basaglia fala, né? Basaglia fala, né? Basaglia é a nossa referência aí. Basaglia fala que não tem como diagnosticar uma pessoa com transtorno mental antes de tirar ela da situação de vulnerabilidade. Basaglia vai falar que miséria e loucura andam juntos. Né? Muitas pessoas estão numa condição de loucura porque estão vivendo uma condição de miséria. E qual que é o nosso papel nisso? Né?
Aí entra como que a psicologia pode contribuir. Vou acelerar aqui. Compreender as questões de raça, gênero e classe. Gente, a gente tem que entender como que essas intersecções atravessam o nosso corpo e constroem as nossas subjetividades. O que significa para você estar numa política pública fazendo um acolhimento psicossocial de uma mulher negra, né? O que significa você estar num ambulatório de saúde mental fazendo atendimento de uma mulher trans? Né? O que significa fazer um atendimento de uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade? Brasil é um país super desigual. Entender os direitos humanos, isso é fundamental para a gente, na nossa prática, conseguir, né, garantir ter compromisso com a transformação social. A psicologia, ela não é a crítica. Ela foi durante muito tempo. As teorias mais tradicionais ainda se eximem desse papel de se envolver com o sujeito que está atendendo, mas a gente precisa se implicar para promover uma transformação com aquele sujeito, para aquele sujeito também ser parte da transformação aí social. Sempre acreditar que, indiferente da situação que esse sujeito se encontra, ele tem recursos para construir pontos e caminhos para sair daquilo, e que a gente é um mediador, uma mediadora, né? Trabalhar em favor do sujeito foi o que eu mais sofri, e pode ser vocês, gente, sofrendo isso, viu? As pessoas falando, tem que tirar o filho dela mesmo, que ela bebe, tem que tirar o filho dela mesmo, que ela não tem responsabilidade, né? Tem que tirar o filho mesmo, que faz uso de drogas, tem que tirar o filho mesmo, porque é prostituta. E teve um caso que eu escutei, a mulher falando, eu chorei horrores. Tiraram os 4 filhos delas porque ela sofreu violência doméstica. O companheiro, obviamente, batia nela e nas crianças. Ela já estava separada desse companheiro. Chegou uma viatura da polícia e levou os 4 meninos dentro da viatura e ela nem podia visitar. E o que a gente está fazendo com o nosso saber? Porque o saber, gente, também é uma estrutura de poder que exclui, que é racista, que é sexista, que é hegemônica. Eu sofro constantemente várias coisas, inclusive sofri no contexto clínico recentemente um racismo terrível, né? A pessoa falou que não ia fazer acompanhamento comigo, que meu nicho específico era mulher negra, que eu não entendia nada sobre relacionamento abusivo, que indicaram uma pessoa que não tinha nada a ver. Quem me conhece sabe, né? Que eu também tenho produções dessa pauta. Né? Mas o que é para uma pessoa branca chegar e deparar com o meu corpo na clínica? Um corpo negro, tatuado, cabelo crespo, né? Então, tem vários atravessamentos aí. E a gente usar o nosso saber, o nosso conhecimento para garantir direito. Esgotar todas as possibilidades, sabe, com aquele sujeito. Conhecer a rede de atenção psicossocial, né? Compreender as noções de cuidado e família a partir do contexto cultural de cada indivíduo, para a gente não produzir provas contra, né? Tá acabando, gente. O que ler, né? Eu trouxe umas referências, né? O relatório de expensão nacional em comunidades terapêuticas tem ele em PDF. Luta antimanicomial e feminismos, discussão de gênero, raça e classe. São 3 livros, tá, gente? Esse é o primeiro e aqui tá esses outros 2. Né? E é isso. Isso aqui eu no 18 de maio, com o Leonardo, eu era até dele. E a luta é essa, gente. Vamos junto. Meu Instagram, pode me seguir, pode seguir o Instagram da Clínica Sócio-Histórica. Esse sábado a gente vai estar dando um curso sobre como identificar e intervir em situação de violência no contexto clínico. E muito obrigada pela atenção e participação de todas e todos. O que eu falei, Janice, o chat já está recheado de elogios. Ai, salva para eu ler depois, viu? Pode deixar o evento. Sim, o evento fica salvo, aí eu posso te mandar o link depois, quando ele cai no sistema. Tá, quero ler todos os comentários, que eu não li nenhum. Só elogios. Janice é o tipo de pessoa que você quer colocar num potinho e ficar escutando. Abrir o potinho toda hora você ficar escutando ela falar.
Janice, muito obrigado pela presença mais uma vez, viu? É muito bom ter essa parceria. Conta com a nossa equipe também sempre que precisar e a gente sabe que pode contar com você. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Eu quero lembrar, deixa eu só pegar aqui o nome porque eu esqueci. Quero lembrar que na próxima... Oi, Depois que você terminar, eu posso só fazer uma pergunta para a Janice? pode sim. E, Sei gente, como só... é que tá o horário de vocês, mas se quiser abrir para pergunta, tá? Era isso que eu ia falar. Eu queria fazer um comentário. A gente só estourou o tempo. Aí eu só não vou abrir para perguntas geral por causa do tempo que já estourou, viu, gente? Aí, Tá. me desculpem. Mas qualquer coisa a gente vai conversando. Se for uma dúvida muito urgente, a gente pode mandar para a Gianice também depois. Ok? Quero só lembrar que no próximo segunda-feira, dia 20 de março, às 17h30, nós... Não, mentira. No sábado, agora. Gente, perdão, embolei tudo. Me ignorem, gente. É porque eu ia falar da oficina, mas a oficina ela já está finalizada as inscrições, me desculpe. Mas muito obrigado, gente. E a gente se vê. Vai sair hoje lá no nosso Insta o próximo evento, ok? A gente vai divulgar hoje o próximo evento. E foi um evento muito maravilhoso. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. Acabou? Acabou. Ai, gente, 1 hora é muito pouco para essas temáticas muito complexas. Mas eu vou pôr, deixa eu só pôr meu contato aqui, gente, meu Instagram. Enquanto ela vai chamar. colocando, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim, Karine, pode fazer. É que eu estava lendo a respeito, eu vi um vídeo de uma influencer que ela fala sobre o uso de anticoncepcional, que as mulheres são assim, ou elas usam ou elas engravidam, né? Porque por parte do homem não se tem essa cultura de que eles utilizem, sendo que seria muito mais eficiente, visando que, assim, né? Vou dizer no português claro, eles que estão com a munição, né? Então, aí a mulher estava falando a respeito de que o anticoncepcional ele tinha sido barrado por conta de algumas poucas efeitos colaterais no homem. E na mulher a gente sabe que a bula é extensa e tem trilhões de efeitos colaterais gravíssimos. Então, eu queria saber o que você pensa a respeito disso, o que você já vivenciou, já leu a respeito desse tema. Então, eu vou tentar ser breve, viu, gente, por causa do tempo. Janice, Não dá para falar, né? antes de você responder, só recebi uma permissão aqui da produção, sabe? A gente foi permitido ficar mais 15 minutos, ok? Ai, ótimo. Aí a gente vai abrir espaço para outras dúvidas também. E aí pode responder tranquilo, ok? Ótimo. Eu vou aproveitar, então, para mandar o link da cartilha que eu ajudei a produzir. Eu tenho um livro que eu conto esse caso, viu, gente? Eu vou mandar... Como que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar... O Vinícius está aí na sala ainda? Tá sim. Tô aqui, Janice. Vinícius, eu mandei no seu WhatsApp, você compartilha o link do caderno temático. Respondendo a pergunta, eu já li, eu sou uma pessoa que parou, inclusive, de tomar anticoncepcional, porque faz muito mal para o meu corpo. Eu acho que isso aí tem que ser uma decisão da mulher, né? Porque tem casos que o anticoncepcional, ele faz bem para aquele corpo. Para o meu corpo não fez bem. E é aquilo que eu falei lá no início. Gente, a gente vive numa sociedade que é controlada pelos homens. E a gente não consegue alcançar esse poder porque a gente precisa se organizar, se unir e os homens se unirem com a gente também, os homens que defendem a pauta feminista, para a gente conseguir avançar nesse sentido. Isso entra na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente não tem direito sexual e reprodutivo garantido, né? Por que que o aborto não é legalizado? E são mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai do registro, e o homem está o quê? Está fazendo mais filho. Aí, por que que não tem anticoncepcional para um homem?
né? Por que que essa ideia não pega? Porque o homem não tem o seu corpo controlado, porque ele é um ser superior, ele que tem que controlar. Eu estou falando assim, bem de forma rápida, mas a questão nem é tanto o uso ou não, mas é o controle do corpo da mulher e o não controle do corpo do homem. Quando fala de esterilização, por que que não fala de vasectomia para o homem? Porque os homens que ficam abusando da gente, se for parar para pensar, que a ideia da esterilização compulsória é para as mulheres que estão em situação de rua, se sofrer algum tipo de violência, não engravidar, uma das situações, E entra na questão do não planejamento familiar. Então, essa questão do anticoncepcional, gente, é a minha percepção, que aí entra a questão da análise interseccional. A gente tem que se beneficiar do que a medicina produz também, do que a ciência produz. Tem pessoas que, se não tomar, passam muito mal, Não adianta tomar chá, não adianta mudar a prática, Mas eu acho que nem é isso que é o ponto em questão. O ponto em questão é por que não tem essa opção para os homens, Aí fica os machos, não quer usar camisinha, não quer usar isso, blá, blá, blá. É isso, gente. Eu não sei se minha resposta te contemplou. Sim, tá ótimo. Era mais para expor isso que eu fico indignada com esse tipo de situação, que a mulher não tem um poder de escolha, né? Karine, a gente precisa se unir de forma real, se unir mesmo. Porque a gente vai começar a fazer as imposições. Não vou transar sem camisinha, não vou tomar remédio, as que optarem. Não, vocês vão dar um jeito também de fazer o controle aí da sexualidade, o sistema reprodutivo de vocês. A gente precisa de mulheres na política. A gente precisa seguir muito a união das mulheres argentinas, gente. A luta delas conseguiram legalizar o aborto e as mulheres negras estão morrendo, porque as brancas têm dinheiro e fazem o procedimento certo. Então, a gente precisa se unir, pegar muito o exemplo das nossas irmãs argentinas, Eu faço parte de um GT latino-americano de mulheres de interseccionalidade, então eu dialogo muito com esses outros lugares e a gente precisa garantir isso para o nosso corpo. Eu também estou num grupo de estudo agora sobre a temática do aborto. É uma pauta enorme, urgente, e a gente precisa ocupar esses lugares aí da política para conseguir legislações ao nosso favor. Acho que é isso. Janice, Oi. eu queria fazer um comentário a respeito da questão que você comentou sobre a medicação. A forma como, muitas das vezes, a sociedade coloca o remédio meio que sem necessidade. Teve uma situação na minha família, a minha irmã com 11 anos, eu custei para convencer o pessoal a colocar ele em uma terapia. E aí ela foi no pediatra, não era um psiquiatra, não era nada. Ela passou mal de madrugada, estava sentindo dor, não encontrava o quê, foi no pediatra. O pediatra deu um remédio para ela. Ela chegou em casa assustada, virou para mim e falou assim: o médico falou que esse remédio aqui é para me deixar feliz, que eu vou tomar um comprimido de manhã e um à noite, e que eu vou ficar feliz com ele. Desse jeito que foi passado o remédio para uma criança de 11 anos. E aí a posição da minha família, que eu tive que sentar e conversar e explicar e falar, olha, ela já está em um processo, ela está fazendo um acompanhamento com o psicólogo dela. Se for o caso, ele vai encaminhar para um psiquiatra. Porque o posicionamento da família foi, se o médico mandou tomar o remédio, então vamos dar o remédio para ela que vai resolver. Porque o próprio pediatra colocou assim, o meu pai estava com ele e falou que foi exatamente assim que o pediatra falou, que era um remedinho para ela ficar feliz. Falei, gente, como que o povo está chegando nesse nível? Gente, e é o nosso compromisso aí enquanto profissionais da psicologia, O González Rey, que é um autor que eu leio muito, Ele critica muito os modelos tradicionais clínicos. Ele fala muito que a psicologia se espelha muito na lógica da medicina e que a gente tem que romper com isso.
e ele nos orienta a construir o sentido subjetivo da doença com o sujeito. O sujeito, ele tem autonomia para dizer sobre o próprio corpo, sobre o que está sentindo. Então, eu também faço isso muito na minha clínica, e eu sempre questiono os pacientes quando chega a medicação. Você acha que está fazendo efeito? Você acha que está sendo bom? Você acha que você precisa? O médico, ele não sabe mais do que você sobre seu corpo, não. Você sabe mais sobre seu corpo do que você. Eu não sei mais sobre seus pensamentos do que você, não. Essa lógica do saber, gente, do conhecimento, ela é também utilizada no controle. Então, eu sempre trabalho nessa perspectiva. Né? Eu vou ficar tomando tudo que médico fala, eu vou tentar me conectar, mas isso entra na dicotomia corpo e mente que fundamenta a nossa ciência, né? A lógica cartesiana. A gente não pensa um sujeito por inteiro, a gente pensa um sujeito fragmentado, a gente não pensa a espiritualidade, a gente não pensa a mente junto com o corpo, né? A gente não pensa as questões sociais. Isso tudo, né? O biopsicossocial aí tem que ser tudo questionado. Gente, eu sofri muito, viu? Porque eu sou da psicologia social desde o 4º período de curso, vocês não fazem ideia do enfrentamento. Agora eu estou dando preceptoria de psicoterapia breve na abordagem sociohistórica. Para mim é um momento revolucionário na história do curso de psicologia em Minas, porque em Minas Gerais não se discute abordagem sociohistórica no contexto clínico, né? Eu estou muito feliz de estar conseguindo chegar aos pouquinhos nas universidades, né? Porque a sociohistórica é uma abordagem crítica que se posiciona, que vê um sujeito por completo, não um sujeito fragmentado, dicotômico, né? Volto sim, só me convidar. Vocês podem me acompanhar, viu, gente? Eu sempre estou fazendo live, alguma coisa, curso, alguma coisa assim. Alguém tem mais alguma dúvida? A Júlia comentou aqui sobre a retirada do antidepressivo, né? Qual que é o antidepressivo do homem, gente? É uma coisa que eu falo que nós mulheres precisamos fazer. Não sei se eu vou ser censurada por falar isso não, mas eu vou falar. Homem está estressado, homem vai transar. Homem vai para o boteco beber. Homem vai reunir com um amigo. A gente tem que começar a trabalhar, gente, a perspectiva de clínica ampliada, viu? O que eu estou falando de clínica ampliada? É montar uma rede com aquele sujeito que só o contexto terapêutico, paciente, psicólogo não dá conta, não. Então, é montar. Essa pessoa tem amigo? Tem amiga? Essa pessoa sai? Essa pessoa precisa de ter um acompanhamento médico, psiquiátrico, neurológico, fazer um exame de coração, fazer um check-up, né? Estou dando esses exemplos. Quando está estressado. Gente, tudo que o homem faz, eu tenho tentado fazer para ver como é que é, né? Então, eu mudei para um bairro que eu não conhecia ninguém, tinha um bar do lado da minha casa. Fiz amizade com. Travou para todo mundo? Travou. Sim. Bem na parte boa do boteco, travou. Vendo todo mundo. Ela Ela falou foi censurada. Censurou mesmo. Censurou mesmo. Eu acho que o patriarcado está escutando a gente e mutou a Tá gente. mesmo. Queremos, Ai, meu Janice! A gente conseguiu uns minutinhos aí, ó. Consegui. Tô adorando. Já tô apaixonada pela Janice. Ela caiu Eles não total. estão preparados para essa conversa, né? A internet até cai quando o assunto é polêmico. Verdade. Vamos ver se ela vai. Ah, não, gente, vamos fazer um grupo com essa mulher pra ela contar as histórias pra gente, pelo amor de Deus. Não fala não. Aí. Gente, a Gianice sempre que. Dá vontade de conversar todo dia, o dia inteiro. A Gianice é desse jeito. No evento do semestre passado foi a mesma coisa, assim, todo mundo pedindo ela mais. E eu já vi ela em outros eventos. E sempre termina o evento, todo mundo fica assim, meu Deus, eu quero mais Gianice, quero mais Gianice.
Eu acho que o Antônio poderia aproveitar o tempo para explicar o que ele quis dizer com o comentário dele, talvez. Não consegui entender muito bem, não. Também acho bacana. Acho legal essa ideia. Gostaria de ouvir o ponto dele, né? Já que ele é tão sabido do assunto sobre mulheres e o corpo delas. Então vai lá, Antônio, explica aí. Seria bom, né? Ele ia ter experiência. Ia ser muito bom, muito válido. Gente, é o mesmo posicionamento. É bom quando a gente entende o lado do outro. A Janice voltou. Voltou. Eu conectei o celular. Peraí. Maravilha, voltou. Eco, aí, voltou. Peraí, gente, que eu tô tentando. É porque os dois estão abertos. Desliga o computador. É. Aí. Isso. Gente, é só falar desses homens que a luz aqui caiu toda. Censurada, foi censurada. Mas é isso, sabe, gente? Para além da psicoterapia, a gente tem que buscar formas de prazer. O que a gente, enquanto mulher, faz na nossa vida que dá prazer, que dá sentido, porque, não vou fazer porque fulano vai pensar isso. Eu vou sair sozinha? Né? Eu saio sozinha, não aguento encheção de saco, não. Eu quero ir para um lugar, ninguém quer ir, eu tô indo, chego lá, faço amizade, né? E os homens praticam a sororidade uns com os outros, assim, de forma incrível, que a gente pode aprender com eles. Mas e a história do bairro? Eu tava contando. Não, eu mudei para o bairro, não conheci ninguém. Aí eu tinha um bar do lado da minha casa. Eu sentava no bar todo dia. Aí eu fiz amizade com o entregador do bar do lado, fiz amizade com os moradores do bairro. Eu ia, sentava sozinha, tomava uma cerveja. Aí o povo foi se aproximando, fui conversando, perguntando, fui fazendo amizade com o pessoal, conhecendo o bairro, a vizinhança. Que é assim que o homem socializa, né, gente? Como que o homem socializa? Vai para o bar. Né? Eu ia para o bar, socializar lá com as pessoas. Lógico que o processo terapêutico ele contribui para eu conseguir ter essa liberdade também, né? Mas só a terapia, gente, não é suficiente. A gente tem que ter amigos, a gente tem que ter uma rede de família, a gente tem que ter uma rede de cuidado, porque a terapia é uma vez na semana. E o depois, né? Quando a gente está na sofrência lá, por causa de marcha, é os amigos que salvam, as amigas... É um rolezinho de encontrar, bater um papo, né? Então, as pessoas só veem como forma terapêutica, às vezes a medicação é a terapia. Fazer viagem, gente, viajar sozinha, eu programei, fiz minha primeira viagem sozinha, fui curtir, né? Fazer uma tabelinha mesmo de planos, o que você deseja fazer que você nunca fez. Né? A gente é muito criado ali para servir o outro, né? E o homem está fazendo tudo o que ele quer. Gente, acho que é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que eu também preciso sair, porque eu tenho atendimento para fazer, daqui a pouco eu vou dar a preceptoria. Estou muito feliz pelo convite, que eu adoro falar sobre isso, mas eu falo de várias outras coisas também, viu, gente? Janice, tem só mais uma que era a Glória, ela já tinha me mandado no privado para fazer. Ela pode fazer rapidinho? Pode. Aí a gente encerra depois a pergunta dela. É bem rápido a pergunta. Pode me colocar no grupo. Pode fazer. Era sobre... É porque, assim, eu sempre me interessei muito por essa questão histórica. Só que eu estudo aqui em Recife e a minha faculdade, ela praticamente só tem duas abordagens, ou psicanálise ou fenomenologia. Eu gosto muito de psicanálise, eu sei que tem algumas limitações, principalmente que eu me interesso muito pelo assunto sobre o feminino. Só que quando você falou, nunca tinha ouvido dessa abordagem sociohistórica. E aí, se você pelo menos pudesse me falar alguma coisa, ou até algum material para eu começar a estudar, porque eu realmente me apaixonei. Gente, eu tenho um projeto, tá lá no Instagram, chama Clínica Sociohistórica, onde a gente fala da abordagem, a gente vai fazer discussão de caso,
Tem um Instagram do Instituto, vocês podem jogar no Google, tá, gente? Eu estou fazendo um curso agora, é tipo uma pós-graduação da abordagem sócio-histórica. Foi uma loucura conseguir achar. Cadê o chat para eu colocar aqui? Instituto de Psicologia Sócio-Histórica. Vocês seguem o Instagram deles também, viu? Lá vai ter tudo, indicação de livro, na nossa página também tem Instituto Psicologia Sócio. Esse instituto tem o instituto, tem um também núcleo de psicologia histórico-cultural. Quem for lá no meu Instagram, vai ter o link do projeto que eu criei aqui em Minas. E se vocês que tiverem interesse, vocês também podem criar uma extensão desse projeto na região de vocês. Porque a gente precisa difundir essa abordagem, é o que eu falo, né? O saber é muito direcionado e a gente acha que só existe aquilo. Né? É isso, gente. Genice, mais uma vez, muito obrigado, viu? De nada. Agora a gente tem que ir, porque o tempo estourou mesmo. É muito bom compartilhar tudo isso com vocês. E obrigado, galera, que ficou até aqui. A participação de vocês sempre é muito importante, viu? E a gente vai se falando lá no grupo. Esse chat aí, eu posso entrar? Não posso? Como é que é? As meninas criaram para continuarem conversando sobre isso. Tainá, tem como mandar esse link lá no grupo Desembolando? Para quem está usando... Alguém salva meu número e me adiciona? Ou me chama no privado e me manda o link? Eu fiz ele agora rapidinho, porque algumas pessoas não estão no nosso grupo, né, do Desembolando. Por isso que eu fiz ele rapidinho aqui agora. Mas eu vou mandar o link lá para quem estiver lá, tá bom? Vocês me mandam o link no privado, fazem favor, do WhatsApp? Tô pedindo o Vini aqui para te mandar o link. Eu tô pelo computador, senão eu te mandava lá agora, Janice. Mas, Vini, tem como você mandar, por favor, para ela, se você estiver no celular? Tem sim. Fechou. Se não for atrapalhar, né, gente? Atrapalha não, coisa básica. Eu só não mando mesmo que eu tô no computador, senão eu copiava que agora te mandava. Eu também tô no computador. Gente, deixa eu ir lá então, porque eu tenho mais atendimento para fazer. Um beijo para vocês, viu? Beijo, Janice. A gente salva o chat, me manda que eu quero ler tudo. Pode deixar. Tchau, tchau. Eu tudo para você, Janice. Tchau.